A questão do Gerson, por exemplo, tá? Ele falou que o Gerson está motivado para jogar, né, que é jogador do Flamengo, tá? É jogador do Flamengo, enquanto não pagarem a multa, ele é jogador do Flamengo e será tratado como jogador do Flamengo, tá? Ele também explicou que o Flamengo ainda não recebeu nada com relação ao Gerson, não existe nenhuma negociação com o Flamengo, e se algum clube quer, sabe o que fazer, né? Foi o que ele falou, e deixando claro que até o momento não bateu nada. E aí, gente, o que eu sinceramente fico chateado é por que o staff do jogador deixou vazar essa situação toda, mesmo que soubessem que iam pagar a multa, deixou isso vazar antes do Mundial de Clube, antes do Super Mundial de Clube, da Copa do Mundo de Clube. Por que deixou? Por que deixaram isso acontecer? Por que não esperaram, né, acabou a competição, aí vai lá, ó, faz a paga-multa, acabou. Não precisava desse clima todo antes, de gerar essa animosidade até mesmo contra o jogador, porque a torcida ficou revoltada. Então, aí eu vi gente falando assim, o pai do Gerson Marcão é muito esperto, né, deu um nó em todo mundo. Não, o Flamengo até tem interesse em receber 25 milhões de euros à vista. Não deu nó no Flamengo nenhum, não tem ninguém inocente. Para mim, o Flamengo queria também, tá? Por esse valor, o Flamengo queria também. A questão não é essa. A questão não é essa. A questão é o pai do Gerson não deveria, o staff do jogador lá, o Carlos, eles não deveriam ter deixado vazar isso aí. Até porque gera um problema de desgaste e vai que não paga e não paga a multa. E aí? Ah, mas tá tudo certo? O Gerson já aceitou? Ok, informação é que o Gerson já aceitou. Mas e se não pagarem a multa? Tem que pagar à vista, hein? E se não pagarem a multa? Como é que fica? Vai continuar falando sobre negociação. Deixa eu falar sobre Jorge Carrascal, porque saiu uma notícia na madrugada, né, de ontem para hoje sobre um clube interessado na contratação do jogador, um clube árabe interessado na contratação do jogador. O Pablo de Oliveira foi quem postou essa informação e tá aqui, ó, sobre o colombiano Jorge Carrascal. O Flamengo tem conversas e já fez algumas propostas pelo jogador. Ontem, um clube dos Emirados Árabes, Shabab Al-Ali, começou a conversar com o Dínamo pelo Carrascal, porém ainda não realizou uma oferta. As negociações seguem, ou seja, é praticamente, na disputa do dinheiro, é praticamente impossível você conseguir disputar com esses clubes dos Emirados Árabes. O dinheiro dos caras, ele é simplesmente infinito. O Flamengo chegou a oferecer 13 milhões de euros ao Dínamo, o Dínamo pediu 15. E por conta disso o jogador não veio para o Flamengo antes da janela do Super Mundial. O Flamengo até tentou ali conversar e convencer que o Dínamo liberasse o jogador, não conseguiu nem conversar, não conseguiu conversar e convencer por menos de 15 milhões de euros. Por conta disso, a negociação ficou para depois do Super Mundial. E o que pode acontecer é o seguinte: o Flamengo perdeu o jogador, caso essas conversas que começaram agora, elas evoluam. Se essas conversas com esse clube dos Emirados Árabes evoluírem, os árabes com dinheiro praticamente infinito, o Flamengo pode acabar perdendo aí o jogador que chegaria para ser o substituto do Georgian de Arrascaeta. É um desejo do Flamengo contratar um jogador para dividir a posição com o Georgian de Arrascaeta. Desejo, inclusive, antigo do Flamengo em contratar um jogador para essa posição.